Oi, galera. Beleza? Tudo certinho com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje. O tema da aula de hoje é o processo de descolonização da América, tá? O processo de independência da América, um assunto tranquilo para você, tá? Nós vamos começar aqui, deixa eu abrir o nosso roteiro, certo? Então, nós estamos falando sobre as lutas civis pela independência da América Espanhola. Claro que nós falamos já sobre a independência do Brasil, o professor de Brasil vai falar sobre a independência do Brasil, que seria a independência da América Portuguesa, tá? Então, hoje, nosso objetivo aqui é falar um pouco sobre a independência da América Espanhola. E é importante levar em consideração o contexto histórico, tá? Há um processo de ruptura das relações entre metrópole e colônia. Nós não falamos, a gente fala sobre a independência do Brasil, a gente fala sobre a independência dos Estados Unidos, nós, né, já vimos isso no passado, e agora a gente vai falar um pouco sobre a independência da América Espanhola. Esse processo também ocorre no século XIX, tem suas raízes no século XVIII, e século XIX é um processo de consolidação, tá? Dessas transformações pelas quais o continente americano vai passar. Lembrando que o contexto histórico é fundamental, é um contexto histórico do iluminismo, então as ideias iluministas começam a chegar na América, né, oriundas da Europa, as ideias de liberdade, as ideias de igualdade, de fraternidade, que tomaram conta do continente europeu, agora vão chegar na América. Isso não tenha dúvida que essas ideias vão chegar aqui e vão repercutir, principalmente entre os grupos que estão interessados em romper a reestrutura colonial que vincula a América Espanhola à colonização, né, o forte controle colonizador espanhol. Beleza? Bom, é um momento também, isso tudo acontece também, não só durante o processo do iluminismo, mas também durante a Revolução Industrial e na Inglaterra. Você sabe muito bem que a Inglaterra vai se interessar bastante em ver essas nações livres da Espanha, porque essas nações podem ser, né, suas novas parceiras econômicas. Então, a Revolução Industrial também contribui bastante para um processo de independência da América Espanhola se acelerar aqui no continente. A Revolução Francesa também foi um grande exemplo para acontecer a independência da América Espanhola, já que a Revolução Francesa é uma revolução supostamente liberal, apesar de ter sido, né, uma revolução bastante violenta e opressora com a população, né, durante uma boa parte do processo revolucionário. Pelo menos o que a Revolução Francesa passou foi a ideia de romper com uma estrutura absolutista, e isso também é um sinônimo de liberdade, beleza? E a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, serviu como exemplo, já que os Estados Unidos tinham conseguido a sua independência ainda no século XVIII, a América Espanhola vai usar um exemplo americano, dizendo, olha, nós também somos capazes de conseguir a liberdade em relação ao nosso colonizador. Na verdade, nós temos 3 independências da América, né? A América Espanhola, a América Portuguesa, que é o caso do Brasil, e a América Inglesa, que é o caso dos Estados Unidos da América. Tudo bem, meus amores? Bom, continuando a nossa parada, já contextualizei para você, tá? A independência da América Espanhola acontece mais ou menos na mesma época em que o Iluminismo, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e a Revolução Americana estão acontecendo. Você percebeu que tudo isso nós já vimos no passado, né? Já tá, é tudo tema que nós estudamos aqui. Você viu aí nas nossas aulas gravadas e tal. Beleza? Bom, do ponto de vista político, eu quero que vocês entendam o seguinte. A América Espanhola, ela passou por um processo de independência, mas se você pensar assim, do ponto de vista político, é importante levar em consideração que alguns fatores externos contribuíram para isso. Por exemplo, a invasão napoleônica na Península Ibérica. Quando Napoleão invadiu a Península Ibérica no início do século XIX, ele vai tirar do poder o rei da Espanha, né? Então, ele vai depor a autoridade espanhola
E quando a notícia de que o rei da Espanha havia caído chega na América, os colonos falaram assim: bom, se não tem rei, nós agora somos livres, entende? Então, o domínio napoleônico na Península Ibérica encoraja os colonos a iniciarem a revolução. Tipo assim, quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Essa expressão é feia, eu acho feia, né, para chamar as pessoas de rato, mas é uma expressão assim, tipo o gato que manda, né? Então, se o cara que manda não está mais no poder, né, é claro que aqueles que são subordinados falam: se não tem rei, agora nós somos livres, entende? Então, a invasão napoleônica na Península Ibérica também ajuda bastante. Então, com a deposição da corte espanhola, esses movimentos ficam estimulados a conquistarem a sua liberdade. Beleza? Então, você viu o contexto e você viu a independência do ponto de vista político. Mas é preciso também que a gente faça um raio-x da colônia. Olha como era a América Espanhola. Ela era dividida em dois grupos de elite. Tá? Nós temos o quê? A elite local, que são os criollos, diferentemente dos crioulos no Brasil, que era uma referência que se fazia aos africanos, né? O criolho na América Espanhola é um cara da elite, é um membro da elite. Quem que é o criolho? É o grande latifundiário da América Espanhola, é o dono das grandes propriedades, é a elite local. Tá? Por que eles são chamados de criolho, Rafa? Porque eles nasceram na colônia. Eles são descendentes de espanhóis, mas eles nasceram na colônia. Então, eles têm riquezas, né? Principalmente provenientes da terra. Eles são muito ricos, eles são elite rural local, nascidos na colônia, e eles querem falar assim: eu quero. Não, imagina se a gente conquista a independência da Espanha, né? A gente vai ter um país só para nós. Então, a elite crioula quer romper com a colônia, com o monopólio colonial, quer espantar a autoridade espanhola para ter a América em suas mãos, entende? Por outro lado, é claro que a Espanha tem seus representantes aqui, entende? Que é a chamada elite chapetone. Esses caras ocupam os chamados cabildos. O que é um cabildo? Os cabildos eram cargos de administração. Os chapetones administravam a colônia. Entende? É claro que se eles administravam a colônia, eles respeitavam ao governo espanhol. E eles não eram favoráveis à independência, obviamente. Tá? Então, eles eram ligados à metrópole e eram contrários à independência da América Espanhola. Então, você percebeu? A elite local, vocês estão percebendo que a minha cadeira faz um barulho chato, né? Beleza? E eu sou gordo. E eu me movimento. E a cadeira chama atenção, né? Mas você está concentrado e você não está ouvindo este barulho. Tá bom, meus amores? Beleza? Eu vou dar uma mexidinha rápida aqui para não fazer muito barulho. Aí, me arrumei aqui. Vamos lá. Então, guarda na sua cabeça que a elite local é dividida em dois grupos, tá? Os criollos e os chapetones. Esses caras são importantes. E, claro, a elite crioula quer a independência e os chapetones não querem a independência. Tudo bem? Bom, diante disso, qual que é o posicionamento britânico? Qual que é o posicionamento da Inglaterra em relação à independência? A Inglaterra apoia a independência. Agora escreve aí, né? A Inglaterra apoia a independência porque ela não pode não apoiar, já que a Inglaterra é um país que defende a liberdade, né? Um país que não tem mais absolutismo há muitos anos. A Inglaterra tinha rompido com o absolutismo lá na Revolução Gloriosa do século XVII, portanto, 2 séculos antes. A Inglaterra fala assim: não, vocês precisam ser livres, nós apoiamos a sua liberdade. Mas é claro que a Inglaterra tem interesses econômicos por trás, né? A Inglaterra está interessadinha, né, no mercado consumidor que se vislumbra com a independência da América Espanhola. Vamos falar o nome de alguns países que vão surgir com a independência da América Espanhola? Quais são eles? Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Bolívia, Peru, Cuba, entre outros. Então, essa sequência de países que eu falei para vocês estão interessados, né? São vistos pela Inglaterra como grandes mercados consumidores.
para consumirem os produtos industrializados da Inglaterra. Beleza? Mas agora, a Inglaterra tem um posicionamento bastante contraditório, porque, sabe assim, ao mesmo tempo em que essas nações estão reivindicando a sua liberdade, a Inglaterra está lutando para manter o controle ou retomar o controle dos Estados Unidos. Eu falei com vocês na aula passada sobre a independência, sobre os Estados Unidos no século XIX. Lembra que eu falei para vocês em um momento da aula que a Inglaterra estava tentando retomar o controle dos Estados Unidos da América, lembra? Depois que o Napoleão tinha fechado o comércio europeu para o comércio britânico, e que a Inglaterra falou, rapaz, perdemos a Europa, vamos tentar recuperar os Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo que a Inglaterra estava tentando recuperar os Estados Unidos, né, eles estavam lutando ou defendendo a liberdade das nações da América Espanhola. Você entendeu? Então, a Inglaterra está querendo manter o controle sobre os Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, está patrocinando ideologicamente os movimentos de independência da América Espanhola. Muito bonitinho você, né, Inglaterra? Né? Quando, como é que é o nome? Quando eu não tenho uma expressão, esqueci. Mas quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Não sei se vocês ouviram falar. Digita aí, você vai entender essa. Escreve aí. Vou esperar, tô brincando. Você sabe aquela história? Quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro? Exatamente isso. A Inglaterra fala assim: olha, primeiro eu. Né? Eu não quero perder os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo eu também estou olhando para o mercado consumidor que vai aparecer com a independência da América Espanhola, porque com as ações que vão surgir, essas ações não vão ser páreo para a Inglaterra, e a Inglaterra vai dominar economicamente essas nações, né? Vai vender os seus produtos industrializados para elas. Então, essa que é a posição contraditória. Demorei uns 70 anos nesse tópico, mas tudo bem. Né? A posição contraditória da Inglaterra está aí, né? De um lado, ela quer manter o controle sobre os States. Do outro lado, ela quer que as ações da América Espanhola sejam livres. Né? Contraditório isso. Bom, vamos falar um pouco sobre os antecedentes da independência. Você está aí com o seu roteiro, eu estou aqui com o meu, e eu vou corrigir uma data aqui. Tá? É 1770 e não 1870. 1870 já estava todo mundo livre, beleza? Corrigiu aí? Beleza? Muito obrigado. Então, meus amores, os antecedentes. Houve uma rebelião no século XVIII, no final do século XVIII, de um índio chamado José de José, né? Candomcanque. José Candomcanque, que era um... Você gostou do Candomcanque? Um índio, né? Que vivia na região do Peru, e ele tinha um nome indígena chamado, o nome indígena de Tupac Amaru, ou Tupac Amaru, né? Tem um rapper chamado Tupac, né? O Tupac Amaru é um índio nativo da América Espanhola que lidera um movimento contra a dominação espanhola no final do século XVIII na América Espanhola. Foi um movimento muito forte, tá? Que eles lutaram contra a exploração dos índios, lutaram contra os maus tratos, enfim, foi uma luta contra as injustiças cometidas pelo governo espanhol contra populações indígenas da América. Só que a Espanha, ainda muito forte no final do século XVIII, vai reagir violentamente, vai reprimir esse movimento, que vai resultar em aproximadamente 80 mil condenados, né? Muitos deles à morte, por causa dessa insurreição dos nativos contra a dominação espanhola. Mas isso aqui, por que eu coloquei isso? Porque isso é muito sintomático, entendeu? Isso é muito sintomático, por quê? Os caras estão realmente insatisfeitos. Porque fala sério, né, galera? Vamos contar o tempo aí? Quando os espanhóis começaram a colonizar a América? 1492, Dia da Criança, 12 de outubro de 1492, quando Cristóvão Colombo pôs os pés na América, começa a dominação espanhola na América. 1492 até 1770, são quase 300 anos de dominação espanhola, são 300 anos. Imagina se você tivesse nascido em 1492, você estaria ali com 300 e poucos anos, quase 300 anos de sendo dominado pela Espanha. Né? É claro que surge um sentimento muito forte de revolta. Tá? Muitas pessoas, são gerações e gerações sendo dominadas pelos espanhóis. Entende? Então, isso é muito sério.
esse movimento precisa ser sempre lembrado como um movimento contra as injustiças cometidas pela Espanha durante o processo colonizador. Lembrando que muitos nativos morreram pelas mãos dos colonizadores, ou pela guerra, ou por doenças. A população nativa espanhola, da América Espanhola, foi reduzida drasticamente desde os primeiros contatos lá com os incas, com os maias e com os astecas. Com os maias não, porque os maias já tinham morrido, mas com os incas e os maias, aquilo resultou num desastre demográfico sem precedentes na história da humanidade. Beleza, meus amores? Então tá. Bom, quem são os líderes? Aí a gente vai entrar no século XIX, isso, no século XIX, e nós vamos falar de algumas lideranças. Duas lideranças são importantes nesse processo. São eles o Simón Bolívar e o José San Martín. São líderes da elite criolha que são também defensores da independência da América. Esses caras são os famosos libertadores da América. Tanto é que tem até um campeonato, né? Cujo meu time é especialista em vencer, o Santos, que já venceu 3 vezes o campeonato sul-americano, que chamamos de Libertadores da América, uma homenagem aos Libertadores da América, Simón Bolívar e José San Martín. Esses caras, eles tinham, é importante notar isso aí, eles tinham pontos de convergência e pontos de divergência, tá? Bom, quais são os pontos de convergência? Do que eles concordam? Aliás, qual é o ponto de convergência? No que eles concordam? Eles concordam que é preciso acabar com a colonização, é preciso lutar pela independência da América. Isso é um ponto que eles concordam, tá? Eles convergem, beleza? Nós precisamos lutar pela independência da América. Isso e outro ponto importante é que eles convergem é que a América, na visão deles, precisa ser livre e unida. Unida. América livre da Espanha e um só país, uma só língua, uma só tradição, entende? Agora, ambos, apesar de concordarem, convergirem nesses pontos, eles divergem quanto à estrutura de governo. Uma vez conquistada a independência da América Espanhola, o que eles defendem? Eles defendem, no caso do Bolívar, que a América tem que ser unida sob o regime republicano, enquanto a proposta de San Martín é de uma América unida sob o regime monárquico. Então, Bolívar, anota aí, é um republicano e o San Martín é um monarquista. Tudo bem? Mas ambos querem a liberdade da América. Eles vão, durante a guerra travada entre os colonizadores, né, e os colonos, eles vão percorrer o continente garantindo a libertação do continente. E eles vão ter um estímulo muito grande por parte dos Estados Unidos, porque nós já estamos aí no século XIX, né? Os Estados Unidos estão lançando, né, a sua proposta lá, chamada de Doutrina Monroe, lembra? América para os americanos. Então, os americanos meio que patrocinam ideologicamente esse movimento. Lembra da Doutrina Monroe, que nós vimos em aulas anteriores, certo? A doutrina Monroe é muito importante para encorajar esses movimentos. Olha, América para os americanos. Mas você deve estar pensando, Rafa, mas você sabe que os Estados Unidos estão de olho no mercado, né? Da América. Sim, eu sei disso. Mas é importante levar em consideração também que os americanos faz muito sentido esse discurso, porque os americanos, assim como a própria América Espanhola e o Brasil, foram, durante muitos séculos, explorados pelos europeus. Agora é hora da América ser para os americanos. Beleza? A Inglaterra também tem interesse, como eu já dissera no passado dessa aula, no começo dessa aula, a Inglaterra está interessada também na independência, porque olha para a América com um olhar econômico, assim, né? Olhando para a América e fala, nossa, esses caras vão ser livres da Espanha e vão comprar todos os nossos produtos industrializados e nós vamos ficar muito ricos, certo? Deu certíssimo. A guerra de independência resultou na independência da América Espanhola. Só que depois vem um problema, tá? Como que fica depois da independência? Você olha para o Brasil, você vai ver o país é unido, não é? O Brasil inteiro passou a ser livre de Portugal. Não surgiram países independentes dentro do Brasil, né?
Nós lembra que nós vimos o quê? Que a independência do Brasil resultou em unidade territorial. Agora, se você olha para a América Espanhola, você vai ver que não há essa unidade. Após a independência, a América Espanhola vai ficar toda fragmentadinha, entende? Então, pós-independência, a elite crioula se reúne em um congresso, o Congresso do Panamá, tá? E ali as divergências locais falam mais alto. Por quê? As elites locais não concordaram. Nós lutamos aqui pela independência da nossa região e a gente vai querer um país só para a gente. Falaram os venezuelanos. Tá? Da mesma forma, pensaram os bolivianos. Tá? Do mesmo jeito, pensaram os colombianos e tal. Ou seja, divergências regionais falaram mais alto, né? E cada região, cada elite regional proclamou a sua independência. Ou seja, a ideia de América Unida fracassou. Tá? Aquela proposta do San Martín e aquela proposta do Simón Bolívar já era, velho, já era. O que aconteceu? A ideia do pan-americanismo, que América Unida, pan de união, americanismo de América, a América Unida não existe mais. O que existe o quê? O que surgiram foram várias repúblicas frágeis economicamente e facilmente dominadas pela Inglaterra, depois pelos Estados Unidos. Tá? Então, a ideia de unidade política não deu certo. O que aconteceu foi fragmentação, e essa fragmentação acabou resultando no surgimento de pequenas repúblicas frágeis e fáceis de serem dominadas. Ou seja, as elites locais crioulas conseguiram controlar as suas próprias, conseguiram dar origem às suas próprias repúblicas, os seus próprios países, que eles vão controlar ali com mãos de ferro. Por isso que é muito comum ditaduras, né, na América Latina, em virtude do processo de independência da América Latina ter resultado no controle político de determinados grupos ligados à terra, por exemplo, né? E isso acabou resultando na fragmentação. Por isso que você pega o mapa da América Central e América do Sul, você vai ver que ela é toda fragmentada. Se você tira o Brasil, você vê um acolcho de retalhos. São pequenas repúblicas que foram surgindo durante o processo de independência. Como eu disse, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia, entre outros países. Percebe? Fragmentação. E assim, essa fragmentação, correto? Essa fragmentação resulta na formação do chamado caudilismo. O que é o caudilismo? O caudilho é o grande fazendeiro local, é o grande proprietário rural, tipo o coronel no Brasil, lembra do coroné? É o grande fazendeiro que manda nas pessoas e tal. Lá na América Espanhola, o equivalente ao coronelismo no Brasil é o caudilismo, que é o fenômeno político que dá aos grandes proprietários rurais o controle político de seus países. Beleza? O grande proprietário rural que manda nas pessoas. Por isso, esse cara preservará o que a gente costuma chamar de sociedade patriarcal, que é o homem que manda, vai preservar o clientelismo, que seria governos que vão trocar favores com a elite rural. Ou seja, qualquer possibilidade de industrialização seria muito remota, por exemplo. Por quê? Porque esses caras que estão no poder são representantes da elite rural e eles querem manter o perfil econômico dos seus países tal como ele era durante o período colonial. Ou seja, eu não vou fazer o meu país ser industrializado porque eu tenho terras e eu quero vender os meus produtos agrícolas para outros países. Então, eles não querem alterar o perfil econômico dessas nações, porque eles tendem a perder com isso. Por isso, o caudilismo acaba resultando no quê? Na manutenção das características econômicas dessas novas nações, do jeito que elas eram do período colonial. Ou seja, do ponto de vista econômico, a independência da América Espanhola não resultou em grandes mudanças, não resultou em revolução. Do ponto de vista econômico, a América Espanhola livre, né, a América depois de livre da Espanha, continuou tendo as mesmas características dos tempos em que ela era colônia espanhola. Tá? A diferença é que agora está tudo divididinho, tudo fragmentadinho. Beleza? Bom, alguns casos específicos para a gente encerrar, né? É o caso do Paraguai, que a independência foi uma independência sem resistência.
Paraguai não era um país estrategicamente importante, porque não tinha saída para o mar. Então, a Espanha não resistiu à independência do Paraguai, certo? O México, por que ele é diferente? Porque todas as nações que surgiram como república, menos o México. O México conseguiu sua liberdade sob o regime monárquico. Depois virou república, tá? Depois virou república. Outra característica do México é que há uma intensa luta dos camponeses pela terra. Tá? No México, como a terra é muito fértil, né? E historicamente a terra foi, desde os tempos dos astecas, que a terra é sagrada para esses caras, né? Haverá o quê? Haverá uma luta pela posse dessa terra por parte dos camponeses, uma luta pela reforma agrária, correto? Então, você tem a luta, por exemplo, de líderes camponeses como Emiliano Zapata e Pancho Villa, que são camponeses que vão lutar pela reforma agrária, que vai acontecer ali por volta de 1917 no México, entende? Além do fim da escravidão, que vai ser mais cedo do que as outras nações latino-americanas. E no caso cubano, para finalizar, o caso cubano é um caso interessante, porque Cuba teve o apoio dos Estados Unidos. A independência cubana contou com a participação, com o apoio dos Estados Unidos, e uma vez que Cuba consegue a sua independência, ela passa a ser um protetorado dos Estados Unidos até a Revolução Cubana de 1959, quando Cuba vira um país socialista em plena Guerra Fria, que nós vamos ver depois isso aí. Tá? Então, Cuba teve o apoio dos Estados Unidos na independência em relação à América Espanhola. Depois virou uma região dominada pelos Estados Unidos e durante bastante tempo Cuba será dominada pelos Estados Unidos, beleza? Até a Revolução Cubana de 1959, na qual Cuba vai passar de região protegida pelos Estados Unidos como uma grande inimiga dos americanos, pelo menos do ponto de vista ideológico, já que Cuba, na Guerra Fria, será uma nação socialista, enquanto os Estados Unidos são capitalistas, né? Então, Cuba, num primeiro momento, passa a ser um protetorado dos Estados Unidos da América. E assim a gente encerra a nossa aula sobre América, a independência da América Espanhola. Beleza, meus amores? A gente volta daqui a pouco falando de século XX. Quem sabe um pouquinho de guerra. Não faz mal para ninguém, tô brincando, tá? Corta essa parte. Beleza? Na próxima aula a gente fala sobre Primeira Guerra Mundial. Valeu, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Espero que vocês estejam bem. Meu coração bate mais forte quando eu lembro da saudade, quando eu sinto aquela saudade por todos vocês, tá beleza? Fiquem com Deus. Um beijo do Rafa. Tchau, tchau. É nóis.